história. A triste história do SCP-890. Just Stu. Is P. Sim. 890. A história do SCP-890, ele era um jogador normal de Chikengan. Não fazia nada de mal pra ninguém. Mas aí que começaram a fazer bullying com ele, só porque ele não tem arma nenhuma. E essas galinhas esses bullies se disfarçam de galinhas igual ele. Mas só que esses bullies são fortes e tinham muitas armas. Mas ele era melhor do que os outros. Era um fracote, mas ele desviava dos ataques dos outros. Mas eles resolveram fazer ele perder a memória no jogo. Daí quando ele acordou, ele ficou lelé da cuca. Ele não sabia jogar Chikengan. Só sabia morrer. Morria com fogo. Pulava no void, do nada apareceu um colchão. E também uma bomba. E uma bazucona caiu nele e explodiu do nada. E também quando era lelé da cuca, ele tentava usar código. Uhum. Ele tentava usar código, mas ele esqueceu que os códigos parecem estar bloqueados. Ele coloca colon igual Blue. E agora daí nem funcionou. Parece até que funcionou. Galera, se funcionar e nem funcionou. E ele ficou cada vez mais irritado. E ele morreu com fogo e dessa vez isso aconteceu. Mas aí ele resolveu fazer vingança. Virou uma galinha muito poderosa, tinha todos os poderes do Chikengan. Até mesmo de mod menu. Ele tinha velocidade, mas ele não queria usar. Que ele pode voar. E voar é o jeito mais rápido. E também ele se vingou dos caras que fizeram bullying. Ele conseguia matar todo mundo em um mapa. Daí ele resolveu ir embora do Fortes. Se ele ficava nele. Mas ele desistiu de ficar. Ele foi para outros tipos de mapas só para assustar os outros. Ele foi para uma cidade bem louca. Ele estava voando, mas tanto que o SCP-890 não conseguia parar de voar. Aí do nada apareceu um cocococó, dois cocococó que eram os bullies que fizeram com ele, bem na loja, esperando ele. Mas do jeito dele, os bullies disseram assim: "Ah, seu lixo, você pensava que você ia ser forte?" Daí o SCP-890 falou: "Do que você tá falando de mim?
Você tá olhando para minha cara e os meus olhos? Realmente eles se assustaram com ele e fugiram e tentaram pedir desculpa. Mas ele não aceitou isso. Bully, você não deve desculpar os bullies que ele faz com você. Ele tinha fumaça assustadora. E agora ele não ia se desculpar. Ele matou os dois. Ele matou os dois bullies. Daí usou o outro. Daí o outro começou a vir atrás do outro. 3 policiais se chegaram, mas ele não aguentou. Mas os policiais não aguentavam mais esse hacker do Chicken Gun. Os policiais pensavam que ele era um hacker, mas ele não era. Ele era um SCP, um dos piores SCPs, e também mais fortes. Daí ele resolveu daí deram um tiro, deram um tiro nele e daí ele morreu, mas ele não estava morto, ele voltou. Pode me bater. Mas ele olhou para trás e viu o cara que matou ele. Mas a arma dele era fracote. Daí ele deu um tiro. Nada era daí o SCP. Não. SCP-890 falou: você é um fracote, nunca vai me vencer. Ninguém me venceu. Daí essa história foi a parte 1. E daí ele foi embora. E ele estava sendo procurado.